Alô, galera do canal, eu estou aqui com esse craque de futebol, Paulo Sérgio Gomes Bente Albidense, que jogou em Remo, Paysandu, e hoje está conversando com a gente, vai bater um papo com a gente, falar um pouco da sua trajetória como atleta, como jogador de futebol. Serginho, como eu chamo para ele, Serginho, primeiro, muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente no nosso canal, tá? E vamos à primeira pergunta. Que ano e com quantos anos tu vieste para Belém, de Óbidos para Belém? Bom, antes de responder a tua pergunta, a primeira pergunta, eu quero te falar que sempre é um prazer falar contigo, né? Eu sempre te falo isso, que você é a cara de Óbidos, tá? Você representa muito bem Óbidos, então é sempre um prazer falar contigo no teu canal. Quanto à pergunta, foi mais ou menos no ano 76, 77, quando eu tinha 11, 12 anos, vim definitivamente para Belém, né? Meus pais trabalhavam, a minha mãe era professora, meu pai trabalhava no órgão público, governo, então eles deram transferir para Belém e nós veio toda a família junto. Mais ou menos em 76, 77, mais ou menos foi o ano que eu vim definitivo para Belém. E tu lembras quando tu fizeste tua primeira partida como profissional? Eu só me lembro que eu sou meio longe, assim, da conta matemática, assim, mas eu tinha mais ou menos 16 anos. Tanto é que meu primeiro contato profissional foi assinado pelo meu pai quando eu tinha 17. Mas a minha primeira partida profissional foi num jogo amistoso entre Remo e Paysandu, acredito que lá em 82, por aí, 81, 82, por aí. Então, a gente participava da base amadora, né? E o treinador era o Jair Pereira. O Jair Pereira, para quem não sabe, foi um treinador muito renomado, que inclusive treinou a seleção brasileira de juniores na época, né? E juniores, para quem não sabe, é o chamado sub-20 hoje. Então, ele viu o nosso treinamento na base e trouxe para o profissional eu e o Charles Guerreiro, nós dois juntos. Ele gostava muito do nosso futebol e a gente foi guindado junto para o profissional. Então, o meu primeiro jogo foi no amistoso contra o Remo, no Baenão. Eu não me lembro para placar, mas eu me lembro que eu fui muito bem. Eu era muito magrinho na época, eu pesava mais ou menos uns 55, 56 quilos, era muito magro. Mas eu fui muito bem nessa partida, inclusive o lateral direito do Remo era o Marinho, que foi, tinha jogado no Remo um tempo atrás, foi a melhor fase da carreira dele no Remo, depois chegou a jogar no Fluminense, e depois voltou para o Remo. Então, fui até parabenizado por ele e tal. Eu me lembro tudo direitinho. Só não lembro realmente o placar do jogo, quanto foi, teve gols, não lembro. Só sei que foi uma partida inesquecível para mim, porque eu tinha 16 anos, jamais poderia imaginar que com 16 anos eu poderia participar de uma partida de futebol, ainda que amistosa, né? Por um dos grandes clubes do futebol paraense. E Serginho, tu foste ídolo nos dois maiores clubes, que foi Remo e Paysandu. Inclusive eu fui várias vezes no Mangueirão torcer lá para te fazer gol pro Remo. Tu sentiste o calor das duas torcidas, né? Remo e Paysandu são duas torcidas apaixonadas, fanáticas. E tu sente alguma diferença? Se sentiste alguma diferença? Tem alguma diferença assim de torcida de Remo e Paysandu, assim pro profissional, pro atleta, assim? Então, eu acredito que as torcidas são parecidas, são fanáticas, assim, mas para mim teve uma diferença muito grande. Você acabou de falar que eu fui ídolo das duas torcidas. Na verdade, eu, eu, eu tive um carinho da torcida do Paysandu, porque eu joguei muito tempo lá, conquistei 4 títulos pelo Paysandu, tá? Apenas um pelo Remo, mas pelo fato de a melhor fase da minha carreira ter sido no Remo, desse 1 ano e meio que eu joguei no Remo, a torcida do Remo assim me abraçava assim na rua, onde eu pisava, tipo assim, para você ter uma ideia, eu ia às vezes eu ia almoçar no restaurante, alguém me via e fazia questão de pagar conta, entendeu? Então eu fui muito bem recepcionado pela torcida do Remo pela fase que eu tive no Remo. No Paysandu eu tive uma fase boa, mas devido a ter grandes nomes na época, como
Luizinho das Arábias, Adésio, Cabinho, Marco Nogueira. Eu era tipo um coadjuvante, vamos dizer assim. Mas, apesar da boa fase que eu fiz no Paysandu. Até porque uma das maiores características minhas era bola parada, era cruzamento, era falta. No Paysandu eu não tive oportunidade de exercer isso, porque não deixava, né? Porque eu começava a bater, o Edésio dizia, não, garoto, você está muito novo, você tem muito tempo e tal. Aí depois veio o Luizinho das Arábias. O Luizinho das Arábias é um exímio cobrador de falta. Então, eu não tive muita oportunidade de exercer essa qualidade que eu tinha no Paysandu. No Remo foi diferente. Eu fiz bastante gol de falta, isso também fez com que a torcida quando ia para o jogo, já esperava acontecer alguma falta para que eu pudesse cobrar. Então, em termos de fanatismo, as duas torcidas são idênticas, assim. Mas para mim, como pessoalmente falando, a torcida que mais teve impacto para mim foi a torcida do Remo. A torcida do Remo, quando a gente entrava em campo, assim, a gente já se arrepiava, assim, porque era uma coisa de louco, assim, cara, na época. Inclusive, para quem lembra, o Miguel Pina era presidente do Paysandu. Na época, ele dizia que a torcida do Remo estava tão empolgada que ele estava acompanhando até enterro, entendeu? Então, era uma coisa assim de louco. Assim. Pessoalmente, para mim, a torcida do Remo foi mais importante para mim do que a do Paysandu. E, Serginho, tem um jogo assim que tenha marcado a tua carreira? Assim, aquele jogo, olha, esse foi o jogo da minha carreira. Assim, tem um. Então, tem um jogo que, se você perceber, todo ano, quando tem Copa do Brasil, eles reprisam esse jogo, esse gol. Foi Remo e Vasco para a Copa do Brasil. Foi na Copa do Brasil de 91, que foi a melhor campanha do Remo até hoje. Nós chegamos entre os 4 clubes semifinalistas, né? Perdemos para o Criciúma na semifinal, que inclusive foi o campeão na final contra o Grêmio. E esse jogo contra o Vasco é uma coisa inesquecível. O pessoal até brinca comigo, que diz assim que eu sou jogador de um gol só, porque só lembro desse gol. Aí é engraçado isso. Todo ano Copa do Brasil, Remo, Paysandu participa, eles lembram desse jogo, desse gol. E Serginho, E para inclusive quem não nesse sabe, jogo. essa história é engraçada, mas ao mesmo tempo, para quem eu conto é engraçada, mas para mim, até hoje, você não sabe o que eu sofri nesse jogo, porque o nosso treinador era o Paulinho de Almeida. Ele tinha uma característica de, por exemplo, na pré-eleição ele já definia os 3 batedores de pênalti. Ele dizia assim, olha, Tidão, nesse jogo você é o batedor oficial. Aí Paulo Sérgio, você é o segundo. Fulano de tal é o terceiro, entendeu? Ele definia 3 batedores. E nesse jogo eu era a terceira opção. O primeiro era o Tiaguinho, que inclusive foi que sofreu o pênalti. O segundo era o Chico Montealegre e eu era a terceira opção. Quando teve o pênalti, eu jamais pensei que eu ia bater, porque eu era a terceira opção. Nunca tinha acontecido isso. Já tinha acontecido do primeiro não bater, porque tinha sido substituído, eu estava machucado, e o segundo bateu, mas nunca o terceiro. E nesse jogo, o Thiaguinho sofreu a falta. Para quem lembra do lance, o cara levantou o pé quase no rosto dele. E quando ele caiu, ele meteu a mão no joelho. Ou seja, já querendo se livrar para bater o pênalti. Já estava 1-0 para o Vasco nesse jogo. E o jogo em Belém tinha sido 0-0. Chico Montealegre falou. Aí, não, então bate o Chico Montealegre, que era a segunda opção. Aí falou, professor, não estou me sentindo bem. Não estou me sentindo bem no jogo e tal. Aí quando me chamaram, Paulo, para te bater o pênalti. Para quem lembra, São Januário, os bancos de reserva, hoje não parece que os bancos de reserva estão na lateral, mas antigamente era atrás dos gols, os bancos de reserva. E o Paulinho de Almeida gritou lá do outro banco e o pênalti tinha sido do outro lado, que era para me bater. Aí eu falei, eu não estava preparado para isso, jamais tinha me preparado assim psicologicamente. Eu te confesso, não estava preparado, porque eu não estava mais esperando já bater, terceira opção. Aí só te digo uma coisa, só pensava na torcida do Remo, só pensava na minha família, porque se eu perdesse o pênalti, a gente sabe como é o torcedor paraense. Tem Eu uma até carga dizia, se eu psicológica, né, perder Serginho? o pênalti e o Remo não se classificar, o avião muito grande. Aí eu digo, se o avião que vai trazer a delegação de volta, se eu perder esse pênalti e se classificar, eu vou passar direto para Manaus, eu não vou nem descer em Belém. E assim, cara, mas graças a Deus deu tudo certo. E o pênalti foi muito bem batido, apesar do Acácio
parece que tinha fechado todo o gol, que era um cara grandão mesmo, um goleiro, parece que tu olhava para ele, parece que não tinha espaço para a bola passar, mas graças a Deus deu certo. Então esse é um jogo e um gol que todo ano você pode procurar na televisão, quando tem Copa do Brasil, é lembrado todos os anos. Serginho, inclusive nesse jogo tinha um outro obediente também, que era o Jorge Luiz, né? No campo, né? O Jorge Cavalo, né? Que chama, o É, Jorge Luiz. é. Exatamente. Então, ou seja, um jogo que tinha representantes, dois representantes de óbvio nesse jogo importante da história do Remo, né? Sim, sim. Muito E, importante. E o Jorge Cavalo, eu tive a oportunidade de jogar com ele tanto no Remo como no Paysandu e também no time de Macapá. Eu fui campeão junto com ele no Remo e fui campeão também com ele lá em Macapá. Serginho, e daí? Depois disso tudo que tu foste para Ponte Preta, tu e Charles? É, a carreira foi mais ou menos assim. Como eu te falei, na época não tinha Lei Pelé, você era passe preso. Então, eu joguei no Paysandu, comecei no Paysandu, profissionalmente comecei em 84. Meu primeiro contrato foi em 84, em 83, aliás, eu tinha 17 anos, como eu te falei. Aí, profissionalmente, eu joguei 84, campeão, 85, campeão pelo Paysandu, em 86 fui para a Tuna, Campeonato Brasileiro. Aí foi uma troca entre eu e um jogador da Tuna. Aí, sempre emprestado, aí sempre voltava para o Paysandu. Em 87, quando eu também fui campeão pelo Paysandu, o treinador era o Alegria, que ele nos indicou para Ponte Preta. Só que na época o Charles foi vendido, o Charles Guerreiro foi um passe vendido e eu fui emprestado. Aí a Ponte Preta não fez um bom campeonato, tanto é que, se não me engano, caiu naquele ano para a segunda divisão, Campeonato Paulista. E o Charles, como tinha sido vendido, ficou. E eu retornei de novo para o Paysandu, em 87. Em 88 joguei, 89, e 90 foi meu último ano no Paysandu. Foi quando tive uma discussão com a presidência do Paysandu, aquele negócio de não valorizar a prata de casa, apesar de ter sido já 4 vezes campeão do Paysandu, sempre na renovação de contrato era uma briga muito grande, uma desvalorização total, e eu já não aguentava mais aquilo. Então, eu estava propenso a abandonar o futebol, porque para ganhar o que eles ofereciam não dava, e aí o problema era esse, porque se você não renovava, você está vinculado ao clube, porque não tinha Lei Pelé. Hoje não, você acaba um contrato, se o clube não quiser renovar, você vai buscar outro clube que você quiser. Aí foi quando eu tive que deixar meus direitos a todos. Na época, até aconteceu esse negócio da linha telefônica, não sei se você lembra, que dizem que eu fui vendido por uma linha telefônica e tal. Tem um fundo de verdade nisso, porque naquela época as linhas telefônicas eram ações e eram muito valorizadas. Não era qualquer um que tinha uma linha telefônica na época. Eu me lembro que eu tinha 2 linhas telefônicas na época. Eu tive que abrir mão das 2 linhas telefônicas e dos meus 8 anos de clube do Paysandu para poder pegar meu atestado liberatório. Inclusive, uma dessas linhas telefônicas foi dada para o Oberdan como luva, para você ver como o valor de uma linha telefônica na época era muito, muito grande. Então, não deixa de ser um fundo de verdade nisso, né? E parte da minha liberação, eu tive que deixar 2 linhas telefônicas para o Paysandu. Aí foi aí quando eu me desvinculei do clube e me tornei um jogador com passe, um atestado meu mesmo, entendeu? Sem depender de clube. E aí foi quando eu tive o convite do Remo, aí eu fui para o Remo, aí foi a melhor campanha da minha vida, assim, a minha fase da minha carreira foi no Remo. Aí, tanto é que despertou o interesse do Santa Cruz, aí eu fui para Santa Cruz depois fui para o Campinense, joguei em clubes de Macapá, 2 clubes de Macapá, mas aí o meu joelho já estava totalmente comprometido, né? Uma contusão que eu tive apenas no meu 2º ano como profissional, eu tive uma lesão muito séria no joelho. E o tratamento naquela época era muito precário em Belém. Então, para você ter uma ideia, com 25 anos, meu joelho esquerdo estava tomado todo por artrose. E com 28 anos, eu tive que parar de jogar profissionalmente, porque já não dava para competir em alto nível, entendeu? Então, infelizmente, meu joelho me parou cedo. Serginho, tem um episódio que o pessoal conta aí, nas rodadas dessas peladas aí que tem em Belém,
do episódio teu lá na Ponte Preta, que tu foi substituída e chegou lá e tal, chegou no vestiário, brabo lá, quebrou algumas coisas lá. O que tem de verdade nisso? Infelizmente aconteceu esse episódio lamentável na minha vida, assim, eu me arrependo até hoje, né? Porque, como eu te falei, eu era garoto, eu tinha, na época, entendeu? Porque o Charles já tinha ido em definitivo, eu tinha sido emprestado, eu tinha que matar um leão a cada dia lá nos treinamentos. E foi um jogo em Ribeirão Preto contra o Botafogo de Ribeirão Preto, Ponte Preta e Botafogo, lá, inclusive o Raí jogava no Botafogo. E eu estava muito bem no jogo, e nosso time estava perdendo de 1-0, e eu estava muito bem nesse jogo. Aí eu fui substituído, assim, eu não entendi por quê. E naquela coisa de garoto ainda, apesar de 22 anos, né, mas não tinha muita experiência, eu saí meio revoltado, saí chutando a água que estava no gramado, saí discutindo com o treinador, que era o Cilinho, que era um treinador renomado, que tinha sido treinador de São Paulo. Cheguei no vestiário lá, dei um chute na porta, e a porta era tão velha que quebrou e tal. Aí tudo isso, sabe, a, a imprensa pegou isso, aí a diretoria soube. No outro dia, fui chamado para rescindir meu contrato. Foi aí que eu tive que voltar, hein? Antes mesmo de terminar o Campeonato Paulista. Uma coisa que eu me arrependi, aprendi com um erro, né? É, não incentivo nenhum atleta a fazer isso, mesmo no início de carreira, porque o respeito, acima de tudo, tem que prevalecer, mesmo que você ache que esteja certo. Então, tem que respeitar profissionais como treinador, como seus colegas. Foi até o respeito do colega que entrou no meu lugar, entendeu? Então, tudo isso faz a gente pensar melhor e refletir e ver que a gente errou, para que na próxima a gente possa fazer o certo. Serginho, com relação a isso, uma cena que teve, inclusive, esse final de semana, do Gabigol, que fez o gol contra o Fortaleza e saiu chateado porque estava no banco. Tem um pouco de relação com isso aí, né? Como você falou, assim, a falta de respeito com o seu colega que estava jogando, né? Tu acha mais ou menos isso aí? Tu viste É a isso cena mesmo. do jogo? Vi. Inclusive, até comentei com a minha esposa. Ela perguntou por que ele fez isso e tal. Eu digo, olha, isso às vezes é muito. É um jogador que pensa muito nele, é um jogador muito individual, não pensa no grupo, entendeu? Ninguém discute a qualidade dele, ninguém discute o que ele fez ano passado, a importância que ele tem. Ninguém está discutindo isso, mas ele tem que ver que ele errou, ele tem que respeitar o profissional, como eu falei, o primeiro treinador e outros colegas, né? O colega que está no lugar dele, tudo. E até comentei com a minha esposa, olha, por isso que às vezes muitos desses jogadores não ficam na Europa, porque na Europa até o Messi fica no banco. Por quê? Não é porque ele esteja mal, é porque às vezes precisa de um descanso, o campeonato é longo, jogo atrás de jogo, a musculatura não aguenta, viagem. Porque muita gente pensa, você viaja de avião. Meu amigo, a pior coisa que tem é você viajar de avião, porque a sua musculatura fica, como se diz, paralisada, assim, fica, entendeu? Ela precisa de movimento, então as viagens dificultam muito essa parte de treinamento, de jogos. Então o jogador tem que entender isso, que ele está num plantel, ele não é ele 10 jogadores, só não é um time, é um plantel. Então, eu acho que houve de respeito, sim, mas é mais jogadores assim, como o Neymar, né, que gostam de ser muito estrela, sabe que são estrelas, sabe que são estrelas, mas às vezes exageram no seu exato E Serginho, prestação. tu nunca recebeste o convite para ser treinador de futebol? Então, eu recebi convite para ser treinador e para ser auxiliar técnico, inclusive do Charles Guerreiro. Só que, meu amigo, eu sou muito sincero, fui muito sincero com ele. O futebol paraense não tem condições. Por exemplo, olha, o primeiro convite que eu tive foi do Paysandu para trabalhar a base, sub-17. Aí quem estava lá era o Careca e Paulinho, dois ex-atletas que jogaram comigo. Careca, para quem não lembra, foi aquele ponto esquerdo que jogou no Santos, no Sport Recife, fez até gol do Fantástico, até tinha briga com ele, com a dele, o gol do Fantástico.
Aí, então, eu conversando com ele, sabe o que acontece? Eles tinham que correr atrás de campo, correr atrás de material, às vezes ficavam 4, 5 meses sem receber. E, pô, família, assim, eu não sei, é muito amador. O próprio Charles Guerreiro me convidou para ser auxiliar técnico dele várias vezes. Eu digo, Charles, eu vou ser sincero contigo, não dá para mim. Porque é o mesmo caso, você treina aqui, não tem campo, não tem bola, não tem salário atrasado, não tem condições, entendeu? Então, para quê? Só para dizer que eu sou um treinador, só para dizer que eu sou um auxiliar técnico? Não. Então, eu preferi não me arriscar. Eu preferi usar o talento que Deus me deu em outra coisa. Se você não sabe, acho que você sabe disso. Era isso, Eu tenho um projeto social era isso que eu ia falar agora, há Sérgio. 12 Do anos trabalho, com né? crianças carentes lá em Águas Brancas, na Anideua. Isso. Então, eu preferi doar o talento que Deus me deu em prol dessas crianças, assim, para tirá-las da rua, do vício das drogas. Porque, se você não sabe, quando eu cheguei nesse projeto lá, muitos deles eram usuários de drogas. E hoje, você não vê nenhum deles, e daqueles que já se foram, e já saíram do projeto por causa da idade e tudo, tomaram o caminho certo. Pais até hoje agradecem que estamos realizando até hoje. Eu queria usar meu dom a serviço do próximo, entendeu? Sem cobrar nada. Pelo contrário, a gente corre atrás do material deles, do lanche, cesta básica, porque a gente premia lá os melhores alunos. Então, eu preferi usar meu dom dessa forma. Valeu, Serginho. Só para finalizar, eu quero te agradecer da tua presença aqui, participado com a gente nesse nosso bate-papo aqui no nosso canal. Te desejar muita saúde, felicidade para você e para sua família, e que no final da nossa entrevista nós vamos mostrar o teu gol de pênalti contra o Vasco para a galera relembrar. Tá legal? Tá, tudo bem. Obrigado também por te dar a oportunidade que tu me deste aqui também de estar relembrando um pouco da nossa vida, como um atleta, como amigos que somos, daquela época de óbidos ainda. Então, é sempre um prazer estar falando no teu canal e sempre à tua disposição. Tá bom, Um meu abração amigo. para todos os obidenses, para todos aqueles que torcem pela gente, pela nossa família. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe vocês. Tá bom, meu irmão. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Acabamos de falar com o Paulo Sérgio, o craque de futebol que jogou no Remo Paysandu, Albidense. E agora nós vamos mostrar o gol de pênalti que ele fez em São Januário contra o Vasco, né? Que ele falou de ser o jogo mais importante da carreira dele como profissional. Mas antes, vamos pedir para você se inscrever no nosso canal, ok? Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, que a gente continua fazendo o nosso trabalho aqui, tentando mostrar sempre alguma coisa interessante, tá bom? Obrigado! Pediu e a bronca do Acácio. Acácio pedindo calma. Sequência no jogo, tá certo, além da vantagem, ali pro Thiago. Olha a sobra. Tira a clave. Thiago, opa, pênalti. Pênalti, tá certo, Manuel Serapio, filho. Tá certa a marcação, gritei antes dele apitar. O Thiago ia se livrando, veja só. A girada do Edmilson na trave. Olha lá. Que Fernando Cacho pegou no meio do peito do Thiago. Bateu o Paulo Sérgio, bateu no campo. Gol do Remo. Paulo Sérgio, camisa número 11. Na marca de 27 minutos.